boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro, como vem acontecendo, né, já há algum tempo, às 20 horas, né, das segundas-feiras. Esse encontro para estudarmos o Livro dos Espíritos e com esse estudo iniciarmos a nossa semana e querendo e desejando e precisando que seja uma semana muito iluminada, seja uma semana onde possamos tomar boas decisões, aonde possamos abrir os nossos ouvidos, né? Não os ouvidos da matéria, mas aqueles ouvidos que Jesus nos disse, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, mais uma semana, né? Mais um encontro com todos vocês, com essa espiritualidade que nos assiste, com esse livro, com esses ensinamentos. E para não nos alongarmos muito, vamos fazer a nossa prece, que sempre antecede todos os trabalhos do MAP, essa prece inicial. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por todas essas oportunidades que nos são concedidas, por todos esses ensinamentos que nos proporciona a tirar aprendizados, por todos esses momentos que muitas vezes, Pai, achamos ruim, achamos que não deveríamos ter passado, mas que hoje entendemos que todos eles, assim como aqueles que nos alegram, aqueles que nos trazem também as lágrimas, são situações que precisamos viver, são situações aonde teremos que dispensar a nossa atenção para retirar dali o ensinamento que vai nos ser muito, muito, mas muito precioso. Pai, te agradecemos pelo teu carinho, te agradecemos por essa educação que nos proporciona esse aprendizado maior, que nos impulsiona cada vez mais para frente. Que a luz do nosso Mestre Jesus e de todos esses amigos espirituais, desses irmãos que coordenam, que tomam conta desse nosso encontro, que nos ilumine, nos ajude a assimilarmos esses ensinamentos. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos à nossa reflexão da noite, né? Que vai ser colocada aí na tela para que vocês possam ler junto conosco. Então, a nossa reflexão de hoje diz o seguinte: nunca reclame de sua vida. Ela é o resultado das escolhas que você fez. Então, como a gente já vem falando, né, já há algum tempo, né, Nivaldo? É o motivo do nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, Célia? Essa escolha, né? Essa escolha, essas decisões que tomamos, o que nós já ouvimos aqui intensamente, somos responsáveis por aquilo que fazemos. A colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquela passagem do Evangelho que está na Bíblia, não está só no Espiritismo, não. Está em todas as crenças. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu separaria, né, Célia? Quando eu li essa passagem de hoje, né,
me veio o seguinte na cabeça, né? Dessa escolha. Nós temos duas vertentes. Uma é aquela que nós escolhemos, muitos de nós tivemos essa oportunidade de fazermos as nossas escolhas lá em cima. No mundo espiritual. No mundo espiritual, quando estávamos para reencarnar, após passarmos pelo departamento do esclarecimento, nós fomos encaminhados para o departamento da reencarnação. E lá nós participamos desse processo em que para nós foi mostrado o que seria melhor. Então foi uma escolha. Mas aí tem uma segunda escolha, Célia, que é essa quando nós chegamos aqui, que aí já com o nosso livre-arbítrio, e o véu do esquecimento. E com o véu do esquecimento, nós vamos fazer novas escolhas. Que bom que nós pudéssemos estarmos atentos aos nossos amigos, já que falamos tanto dos nossos anjos guardiões, que nós estivéssemos atentos a essa inspiração que eles nos trazem para que a gente pudesse, né, trilhar as escolhas feitas lá em cima. Como a gente tem esse véu do esquecimento, né? Nós somos preparados no mundo espiritual e nós só vamos retornar a esse mundo da matéria quando nós estamos preparados para enfrentarmos todas essas necessidades que precisamos e com sucesso. Perfeitamente. Nós viemos preparados para isso. Mas como essa segunda vertente, né, que o Nivaldo falou, e a gente acha que aquele atalho, que pular aquela etapa me vai facilitar as coisas. Aí a gente reclama da vida, como nós dizemos aqui, a gente reclama da vida, nos achamos injustiçados, então, mas tudo isso fez parte desse pacote necessário para a nossa evolução. Essas escolhas lá em cima, né, Célia? E nessa mensagem, nós precisamos, ao ler essa mensagem, nós precisamos deixar que aflore em nós a nossa reflexão das nossas vidas, dos atos, das atitudes, das palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos que estamos tomando agora. Porque tudo que vai nos acontecer, tudo que nos acontece, são por escolhas nossas. E essas escolhas não é só no ato, não é só em fazer. Eu deixo de fazer isso para fazer aquilo, não. São as escolhas dos sentimentos que eu vou desenvolver e que eu vou combater em mim. Eu diria até, Célia, que são as verdadeiras, né? Essas que partem primeiro do nosso pensamento, sentimento, palavra e ação. Então, nós temos que policiar os nossos sentimentos para que a gente possa combater realmente essa... ou coadunar as nossas escolhas com o nosso querer. Então, vamos parar definitivamente de reclamar, de condicionar as coisas que nos acontecem com fatos exteriores, com fatos que não têm a ver com as minhas opções. O que me acontece é resultado das minhas escolhas. Nós aqui, Célia, já colocamos reflexões em que nós, muitas das vezes, colocamos a culpa do que nos acontece no outro ou nas coisas que estão à nossa volta. E essa mensagem de hoje nos diz exatamente isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e temos que enfrentá-las com entendimento para isso. São as consequências dessas escolhas, né? E se eu escolhi, a consequência é minha. Então vamos ao nosso estudo, Vamos ao nosso estudo, né, Célia? Nós estamos ainda no capítulo 9, estamos falando ainda sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E hoje vamos dar continuidade na questão 539.
Voltando, né, Nivaldo, na questão 538, Kardec pergunta, né, se são os espíritos que presidem, quem são os espíritos que presidem esses fenômenos? São seres especiais? Ou, como Kardec pergunta, ou foram encarnados como nós? E eles nos respondem que foram encarnados ou serão encarnados. São espíritos como nós. Ou seja, são espíritos como nós. Aí depois tem a 538A, se eles pertencem a ordens superiores ou inferiores. E aí eles nos informam que tem que ter trabalho para todos. Para todo mundo. Tem que ter trabalho para todo mundo. Como aqui na Terra. Como na Terra. Todos nós temos trabalho. Os espíritos superiores eles têm condições de fazer isso? Tem. Mas esses espíritos que agora são classificados como inferiores, eles precisam trabalhar. Também tem trabalho para eles. Então. Precisam trabalhar também. Ou seja, tem participação no processo. Tem participação no processo. Então, Célia, isso foi a 538. Na questão 539, Kardec pergunta: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é um único espírito que age ou se reúne em massa? E eles vão responder em massas inumeráveis. Então, eu acho que, como tudo na vida, né, Célia? Nós temos hoje uma quantidade de encarnados de 7 bilhões aproximadamente de pessoas encarnadas, espíritos encarnados. E nós sabemos que existe o triplo disso, pelo menos, no mundo espiritual. Então, é claro que um fenômeno, esses fenômenos da natureza, os terremotos, maremotos, não é um único espírito. É um conjunto de espíritos que seguem, né, Célia, um comando maior, um comando muito maior, que rege o planeta, que rege o mundo. Então, esses espíritos não estão sozinhos, não é um espírito só. Né? E aí a gente vai lembrar, né, Nivaldo, lá do povo grego, né, dos nossos irmãos lá da Grécia, porque eles denominavam, era um Deus para determinado fenômeno, né? Tinha o Deus da colheita, da agricultura, né? O Deus da guerra, né? O Deus do trovão. E aí a doutrina espírita, ela vem nos dizendo que é um grupo inumeráveis, uma massa inumeráveis, mas eles obedecem a um comando. Um comando só. Até porque, né, Célia, a gente falou aqui nos espíritos, nos nossos anjos de guarda. Nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos os espíritos amigos, temos os espíritos familiares, só para nos intuir, nos inspirar, nos proteger. Num fenômeno desse, evidentemente que não vai ter um espírito só. Também é um conjunto de espíritos que seguem uma inteligência. E quando a gente fala dos nossos amigos e esses espíritos familiares, não é um espírito, né? São vários. Exato. Bom, e aí vamos para 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, ou seja, essa massa inumeráveis, operam com o conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Isso é Kardec perguntando. Eles têm conhecimento do que estão fazendo? Né? Eles agem pelo livre-arbítrio deles ou por instinto ou ato irrefletido ou por irrefletido impulso. E aí a espiritualidade nos diz: uns sim,
outros não. E aí, Célia, a resposta é mais longa, mas só para que a gente dê uma subsistência nessa... A gente pode ir lá na anterior, na 538, né? Quando eles também falam, né, nessa quantidade de espíritos, que não é apenas um, né? Eles nos falam lá no início os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são derivados a causas fortuitas ou têm... Então, tudo tem a razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece. Se a gente perguntar, né? Se a gente ouve que não caiu uma folha, que não seja pela vontade de Deus. Então, tudo que acontece no universo, não é no nosso orbe, tudo que acontece no universo tem o aval do nosso Pai. O aval de Deus. Do nosso Pai. Então, a 540, repetindo a pergunta, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com o conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. E eles nos respondem, né? Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco... Miríades é uma quantidade grande de animais. Seria 10 mil. Né? Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem... Então, é o que a gente volta lá, né, Célia? Tudo obedece a uma grande... a um controle divino, a uma determinação do universo. E aí eles dizem assim, pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Vamos tornar a lembrar a pergunta de Kardec. Eles operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio? Esses seres de ínfima ordem, eles não têm livre-arbítrio. Eles não conhecem. Ou, por efeito de instinto, também não tem. É como a espiritualidade nos diz. E sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus, eles contribuem para a harmonia geral. E aí, quando ele nos diz assim, pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade. No Espiritismo, né, Nivaldo, a gente vai sempre encontrar todo trabalho voltado para... Todo trabalho que é útil para o todo, para a comunidade, é um trabalho elogiável, é um trabalho que enaltece. Como eles aqui eles oferecem, esses espíritos atrasados, eles oferecem utilidade ao conjunto. Lembra lá... Todo mundo trabalha no mundo espiritual.
E aí a gente volta àquela questão 538, o item A, sobre os espíritos superiores e inferiores. Todos eles trabalham. E aí a gente vai, né, como você falou, só não trabalha quem não quer. Porque trabalho existe para todos. E trabalho útil. E trabalho visando o bem. Como ele dá esse exemplo, né, Célia? Como essas miríades dos animais que não pensam ainda, não sabem exatamente, mas são utilizados por Deus para a composição dos fenômenos que se precisa que aconteça na natureza. Esses espíritos também são utilizados. Muitas das vezes até sem que ele próprio saiba exatamente o que está fazendo. Mas ele está contribuindo para uma determinação superior. E aí continua a espiritualidade ainda nessa questão. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. São os agentes inconscientes. Então, eles fazem o trabalho necessário para o bem comum sem que eles tenham ainda o livre-arbítrio, eles tenham a vontade, eles tenham o entendimento. Então, volta lá na pergunta, né, Célia? Sem o conhecimento ainda da causa. Da causa. Mas eles já estão trabalhando, eles estão fazendo parte de toda essa movimentação. Continua a espiritualidade. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Olha Evolução. a evolução. A evolução, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado, que o nosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Então, a espiritualidade vem nos relatando o processo como ocorre, mas a gente ainda não tem. Quando ele fala, a gente ainda não tem o nosso espírito ainda muito acanhado, o nosso desenvolvimento ainda muito aquém, não permite que a gente entenda isso. Porque se a gente for parar para pensar, como ele diz aqui, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Nós também começamos por átomo. Começamos aí. Eu quero dizer para a gente, né? Ele fala aqui exatamente dessa evolução do processo, né? Do mineral, vegetal, o animal e o hominal. Então, essa evolução. Antes do mineral, né? Já existia esse processo que aí... De formação. De formação, de desenvolvimento, de progresso, de trabalho. Inconscientemente se trabalha sob essa ordem. Então, não é assim, cada um faz o que quer, porque são ainda espíritos atrasados. E aí cada um faz o que quer. Não. Tem um comando. Existe e tem a finalidade útil. Existe um comando, exatamente.
Por mais que a gente não entenda, muitas das vezes, o que está acontecendo, né, Célia? Chove-se demais em um determinado local, o outro tem seca, as tempestades, são os tsunamis da vida, né? Os vulcões, que muitas das vezes destroem. A gente ainda não tem o entendimento porquê, mas tudo isso, todos esses fenômenos da natureza estão obedecendo um comando maior. Há uma explicação para isso. Que a gente ainda não temos o entendimento necessário, né? É muito acanhado ainda o nosso entendimento. Mas um dia nós entenderemos com certeza o porquê de tudo que acontece no mundo e o que acontece em nossas vidas, né? Trazendo aí para nós, né? Nós também vamos ter um dia esses esclarecimentos. E agora nós vamos mudar de tópico, Célia. Vamos falar sobre os espíritos durante o combate. As guerras. As guerras. Como é que funciona? O que acontece isso? Agora mesmo a gente está vivendo, né? Estamos vivendo lá a guerra da Ucrânia, né? Da Ucrânia, com a Rússia. Tem lá tantas a guerra outras Talibã, guerras, que existem aí pelo mundo. Essas é a que guerras, a gente tem mais notícia, né? Essas guerras, esses combates que a gente tem notícia, combates armados, mas a gente está toda hora enfrentando esses combates nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Se nós formos trazer isso para a nossa realidade, né? Nós estamos sempre em guerra, né? Sempre em guerra. Mas ele fala que, então, numa guerra real, né, num combate entre nações, né, povos. E a primeira pergunta que Kardec faz sobre esse assunto é a 541. Numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Quer dizer, no campo espiritual também há essa guerra? Cada um tem o seu lado e estão lá sustentando, cada um sustentando o seu lado? Porque aí a gente pensa assim, porque quando a gente fala, tem espírito, dois povos guerreando entre si. Uma disputa, né, de território, então, muitas das vezes, tem espírito aqui estimulando... De um lado estimulando o outro, sempre tem, né? Sempre vai ter, em todos os nossos movimentos. A gente sempre falou isso, sempre vamos ter aquele lado, né? Dos espíritos a nos incentivar negativamente e positivamente. A gente vai se fixar com aquele que a gente der mais atenção. Então a resposta é, então, numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Sim. E que lhes estimulam a coragem. Então, os espíritos que estão ali incentivando um determinado lado a atacar, a conquistar, a não ceder, e do outro lado, idem. Né? Há essa disputa, essa guerra espiritual também dos dois lados. E eles continuam. Assim, outrora, os antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram apenas espíritos representados alegoricamente. Então, eles já traziam, né? Os antigos já tinham lá os deuses que lutavam, que defendiam as suas propriedades, os seus territórios. E hoje a gente entende que esses deuses são espíritos, né? Que já existiam naquela época. Os espíritos foram criados com o nosso globo, né, terrestre, por Deus e entregue a Jesus para essa evolução. E aí, né, Nivaldo? Eram eles que esses antigos se referiam. E aí, aquele povo que era guiado por esse Deus, que ele... alegórico, por esses espíritos representados por alegoria, vencia esse daqui, então esse Deus era mais poderoso do que esse. Porque eram vários deuses, né? Então, se eu creio nesse
e esse vence esse, é porque esse aqui é mais forte. O Deus dele mais era poderoso. mais poderoso, mais forte que o Deus do outro, né? E isso, a gente vai ver que na nossa história, nós temos esses relatos, né, Célia? Temos. A 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um lado, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem partido dos que se batem por uma causa injusta? Então, no meu livro está assim, Célia, ó, na guerra, a justiça está sempre de um lado, né? Então vamos partir do princípio que numa briga tem um que está certo e o outro que está errado. Numa guerra tem um lado que está certo e o outro que está errado. Como é que espíritos tomam partido daqueles que não estão com a razão? Que não estão com a razão. Está do lado que estão errado. Injusto. Que está do lado da injustiça. É fácil da gente explicar, né? Nós sabemos. Nós podemos explicar. Hoje, se nós tivermos uma contenda, numa briga com alguém, claro que um vai estar certo, o outro está errado, mas vai ter espírito incentivando de um lado e de outro. A gente vai entender o porquê. Se tivermos dois grupos de espíritos equilibrados, nos intuindo apaziguamento, não vai haver esse combate. Mas como não acontece isso, a gente quer sempre ter razão, o nosso egoísmo, o nosso orgulho tem que ser alimentado, então fica fácil, né? A gente já sabe, nós já temos condições de entender a influência que todos eles exercem em nós aqui encarnados. Influência essa que nós vamos ceder ou não de acordo com a nossa vontade. Então, a pergunta que Kardec faz é exatamente essa: como pode? A justiça está aqui e a injustiça está aqui. E tem espíritos que defendem a injustiça. Que defendem a injustiça. A gente sabe que aqui no nosso mundo a gente vai encontrar... No nosso planeta de prova e expiação, nós temos espíritos que não têm ainda o entendimento necessário, mal, porque ele não sabe ainda a verdade, ele não entende ainda. Mas a gente não convive com pessoas perversas? Assim, né? A gente não convive com pessoas literalmente ignorantes? A gente não convive com pessoas extremamente radicais? No mundo espiritual é a mesma coisa. E é como nós falamos, Célia, quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Então, somos nós amanhã. Nós amanhã. Né? Somos nós amanhã. E a resposta que a espiritualidade nos dá: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Não é assim também conosco aqui, encarnados? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco importa. O negócio é ganhar. O negócio é massacrar. O negócio é vencer. Custe o que custar. Não levamos em consideração, não ponderamos com a verdade ou a justiça pouco verdade dos preocupa. Fatos, né? Não interessa. Não interessa. Nós queremos a nossa parte, nós queremos vencer a qualquer preço, a qualquer custo. Isso acontece conosco. E aí, Nivaldo, se nós formos pensar nessa vontade ávida de vencer, por trás tem sempre um poder, a aquisição de um poder material. Orgulho, de uma vaidade, de um egoísmo que está escondido por trás disso, né? E aí nunca é por
pensamento no bem. Nunca. Não é. Até porque se o pensamento fosse no bem, não teria guerra. Mas aí aquele povo tem lá uma coisa, uma determinada. Ele vive uma determinada situação que, se eu adquirir aquela situação para o meu país, eu vou me tornar mais poderoso. Eu vou poder subjugar aquele povo. Então, eu vou lá, me luto para conseguir. É sempre alguma coisa que me vai fazer... A humanidade, né, Célia, é travado o tempo todo pelas guerras, né? Questão 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? A gente não precisa nem olhar essa resposta, a gente pode lembrar da 549. Pô, tu sabe que ontem eu queria lembrar dessa questão e não lembrava? Eu pensei em tudo. Eu pensei em 459, mas o 549 549, o que diz a 549? Da influência que os nossos irmãos exercem sobre nós. Kardec pergunta, né, se eles nos influenciam. E aí a resposta deles, muito mais do que nós pensamos. Muitas das vezes são eles que nos dirigem. Então, olha a pergunta 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta, sem dúvida alguma. Os espíritos podem influenciar para esse objetivo, como para todas as concepções. Isso vai depender, né, Célia, do quanto a gente vai dar ouvidos e, de preferência, ao lado bom, ao lado do bem. Porque esses espíritos podem influenciar o general a cometer atos, né, que vão ser maléficos para aquela população, para aquele povo. Mas ele também pode ser influenciado por espíritos do bem que digam assim, não vamos atacar, não, vamos fazer aqui uma rendição, ou vamos fazer um acordo, ou vamos resolver isso de outra forma. Até mesmo, né, Nivaldo, nas resoluções da ONU, as rendições têm o lado humanitário, para ver como nós estamos, que foi preciso que se estabelecesse resoluções para guiar os nossos comportamentos em relação ao subjugado. Porque a crueldade é sem tamanho. Grande, né? Agora, você imagine bem, né, Célia, se um general desse fosse intuído a não lutar, a buscar uma composição de paz, ele seria taxado de covarde. Infelizmente, muitas das vezes ele poderia pensar assim, né? Não desiste não, você é um covarde. Ele também seria influenciado dessa forma. Então, é importante que a gente entenda que esses dois lados estão sempre presentes em nossas vidas e a gente vai sempre poder optar por um deles. E se nesses momentos, nesses casos, houvesse equilíbrio, o nosso equilíbrio, bom senso seria mais fácil. Mas exatamente porque estamos envolvidos naquele conflito, a gente deixa de ser racional. E aí vamos dar ouvido a quem nós vamos dar ouvidos, né? A 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-los à derrota? Então, na pergunta anterior, na 543, influenciar o general na concepção de planos. Perfeito. E na 544, esses planos que fossem intuídos
ao general poderia ser com o fim de levá-lo à derrota? E a espiritualidade nos responde: podem. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Como sempre, a influência existe. Mas a determinação é nossa. Mas a determinação, mas a decisão de fazer ou não é nossa. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Porque obedecer faz e acabou. Mandar, você tem que ter esse discernimento. A gente precisa ter distinguir essa ideia falsa. Então, da importância, né, Célia, da gente ter esse bom senso sempre, trazendo para nós, né, das nossas decisões, das nossas escolhas, nas nossas vidas, que a gente tenha sempre esse bom senso de ponderar todas as possibilidades antes da gente tomar uma decisão. Isso. Porque depois nós vamos ter que sofrer com as consequências. E não vamos poder apontar ninguém. Então, que a gente possa, seja qual for a decisão que a gente tenha que tomar. Vamos lembrar a nossa página de abertura de reflexão. Sim. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Então, para a gente fazer essa escolha, né, Célia, trazendo aqui para o nosso... Porque isso é que é importante desse estudo, né? Estamos falando aqui dessa decisão lá das escolhas do general, da influência que os espíritos promovem na decisão de um general. E na influência que esses espíritos promovem na decisão que nós temos que tomar nas nossas vidas. Na escolha sobre determinado assunto ou coisas que venham afetar o nosso futuro. A gente tem que ter exatamente esse bom senso, esse equilíbrio de poder avaliar, projetar para frente, antes da gente tomar essa decisão. Estamos na 545, né? Isso. Acho que ainda dá tempo ainda. Tá. Questão 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de suas estratégias. Nós já falamos aqui em segunda vista. Da dupla vista? Segunda vista ou dupla vista. Isso. Que é aquele fenômeno que, acordado, nós fizemos até uma parte, numa gravação à parte falando sobre isso, é um fenômeno que nós, acordado, ou seja, isso é um fenômeno mediúnico. Mediúnico. Mas algumas pessoas acordadas, ela tem essa possibilidade de ir a um determinado local, ver efetivamente o cenário e depois ela volta com um conhecimento de futuro, do que vai acontecer ou do que estava acontecendo naquele exato momento. Isso é a segunda vista. Então, a pergunta é, o general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de suas estratégias? E eles respondem, isso acontece frequentemente com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração e faz com que haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e aproveitam ao máximo as faculdades de que é dotado. Então, ele pode ter essa inspiração e ter uma prévia do que vai acontecer e tomar uma decisão, dizer, olha, não vamos atacar, ou vamos fazer diferente, baseado nessa inspiração que os espíritos lhe proporcionam de ter um quadro daquela batalha que ele estava programando do que poderia acontecer. E ele recuar, ele retardar esse ataque. A gente vem falando na 543
da influência dos espíritos num general, da influência dos espíritos para levar a uma derrota. E aqui da influência de um comando ter essa dupla vista e ter essa visão, intuitivamente ele se previne de uma derrocada, de algo pior. Né? E a gente viu retarda lá, ou cancela até a ação, né? E nós já vimos naquela questão onde nós falamos de sonho, dupla vista, né? Sobre essa faculdade. E todos nós, essa intuição, todos nós temos. Todos nós Célia, temos. o nosso tempo já expirou. Nós vamos complementar essa questão ainda no nosso próximo programa, na próxima semana. Eu acho que ainda tem coisas aqui a serem faladas. Mas por hoje nós vamos ter que encerrar o nosso estudo. Retornaremos na próxima semana. Então vamos mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco, prestigiando e aprendendo e nos ajudando aqui nesse estudo, porque nós, como sempre falamos, somos os primeiros aqui a estudarmos e entendermos com vocês. Então, agradecendo a Deus mais uma vez, aos nossos guias e mentores espirituais, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e desejando que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito entendimento e muita compreensão, que a gente passe a usar efetivamente todo esse entendimento no nosso dia a dia com os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.